Oi, gente! Hoje eu quero falar com vocês sobre personalidade, né? E vai ser um assunto bem interessante porque a gente vai começar a entender o porquê que as coisas acontecem com a gente aqui e a gente vai entender essa repetição, a gente vai entender o karma, né? A relação do karma com essas nossas personalidades. Então, assim, nós já encarnamos muitas vezes aqui, né? No planeta Terra. Enfim, nós temos muitas vidas, nós tivemos muitos egos. E o que vem a ser o ego? É a personalidade que você encena aqui, vamos dizer assim, sabe? Que você encarna aqui. Eu, nessa encarnação atual, tô eu aqui como a Renata, né? Em outras vidas eu posso ter sido Pedro, posso ter sido o Lucas, posso ter sido a Margarida. Nós tivemos muitas personalidades. E todas essas personalidades que nós já vivenciamos, nós já experimentamos, elas existem ainda dentro do nosso registro acástico. Essas personalidades ainda existem e ainda vivem dentro de nós, que vem a ser as nossas memórias e ou crenças de outras existências. Então, toda vez que a gente reencarna, né, quando a gente está preso ali no ciclo de reencarnações, na roda de Sansara, toda vez que a gente reencarna, aquele padrão, aquela história, ela tende a se repetir. Aquela história que ficou mal resolvida dentro de você e com outras pessoas, aquela história mal resolvida, ela tende a se repetir. Principalmente quando os envolvidos naquele cenário, daquela história, gravaram, vamos dizer assim, de uma forma negativa, aquela memória. Então, quando você voltar à vida, né, quando você vier através de um novo corpo, de um novo personagem, aquela história daquela vida, ela vai se repetir. Ou aquelas histórias. Sim, porque você não vem, por exemplo, resgatando os seus karmas específicos. Tipo assim, nessa vida você vai resgatar tal memória. Na outra vida, você vai resgatar a outra memória. Não é assim que funciona. Nós resgatamos, isso tudo acontece simultaneamente. Nós resgatamos todas as memórias, ou pelo menos entramos em contato com a mesma história de todas aquelas memórias, todas as outras vidas, simultaneamente. Sabe? Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu tenho a percepção dessa dinâmica. Eu, quando vivo uma situação kármica, eu acesso essa memória. A memória não da cena, mas a história. Eu acesso a dinâmica daquela história. Então, eu consigo entender claramente. Então, isso, para mim, eu conseguir acessar isso, para mim, é como uma dádiva, é uma misericórdia divina. Porque, como eu sou, né, uma pessoa kármica, todo esse meu processo, né, toda a minha vida, toda a minha história desde a infância até aqui, ela vem baseada em vivências kármicas. E conforme eu vou passando por essas vivências, o meu espírito cientista de querer entender, porque isso, eu acredito que isso não venha da minha personalidade, Renata, isso venha do âmago do meu ser, lá sabe, é profundo meu, de querer entender a vida, de querer, isso vem da minha evolução espiritual, de querer entender e de querer transcender todos os karmas, todas as memórias, enfim, querer crescer, né, evoluir, vamos dizer assim, que é uma forma de falar, porque nós já somos evoluídos. Você querer aprender mais rápido aquilo. Então, eu sou uma pessoa cientista, o meu espírito é assim. Então, eu tenho isso como uma dádiva, de eu conseguir acessar isso. Isso não significa que
essas memórias não doam. Dói muito, como eu já contei para vocês em outros vídeos, em outro vídeo, que essas memórias negativas, vamos colocar assim, né? Porque não são agradáveis, então a gente coloca como negativa, porque tudo memória é memória, né? Eu tento ver como neutralidade, mas dói, sabe? Então você reviver essas memórias dói. Mas a misericórdia divina na minha vida, ela é tão grande que essa memória dói, mas eu tenho a oportunidade de entrar em sofrimento através do conhecimento, né, do acesso à verdade. Eu tenho a opção de deixar a minha mente dominar e eu entrar em sofrimento, ou eu apenas sentir a dor e o tempo todo entendendo o porquê daquilo, sabe? Então, isso me dá muita clareza, porque é como se eu prevesse o meu futuro, sabe? Tudo é voltado para mim, não voltado para o outro. Então, assim, eu consigo acessar coisas das outras pessoas? Sim, eu consigo acessar. Mas o meu foco sempre é em transcender, né? Em me desenvolver, enfim, em passar por aquilo, experimentar aquilo e trazer para vocês a explicação, sabe? Porque eu sei que essa condição minha é uma condição de todo um processo evolutivo do meu espírito, sabe? Meu espírito é um espírito muito antigo. Então, eu consigo acessar esse tipo de coisa. Então, assim, quando eu entendi isso, né, que eu comecei a perceber isso, por quê? Porque, como eu sempre falo para vocês, o meu corpo emocional, ele é a flor da pele, sabe? Eu sinto profundamente, mas é essa abertura do meu corpo emocional que me permite acessar a verdade, acessar a história e saber o que vai acontecer. E, gente, dói mesmo assim, dói muito. E se eu deixar a minha mente tomar frente, eu esqueço, sabe? Meio que a mente ignora você saber da história e saber que aquilo vai acontecer. E você entrar em sofrimento. Então, não pensem vocês que por eu acessar as informações, né, a dinâmica, eu não sofra. Ou eu estou completamente fora da mente. Não, porque o meu padrão mental hereditário é muito forte. Então, é uma luta, né, modo de falar, com a minha mente. Mesmo eu tendo a visão, mesmo eu acessando a verdade, a minha mente ainda interfere bastante. Então, é um trabalho constante de desassociação da minha mente. E o que eu percebi é que todos nós aqui, principalmente as pessoas sensíveis, nós somos muito influenciados pelo momento, pelos astros, pela lua, pelos planetas. Nós somos astros, planetas, nós somos influenciáveis, né? E quem é sensível sente isso. Então você vai sempre oscilar. No meu caso, eu estou sempre oscilando. Estou entre lucidez e inconsciência. Então, estudando muito, eu entendi que quem em mim está sofrendo quando eu entro em sofrimento. E aí eu sei que aquela pessoa que está sentindo dor e que se eu não cuidar vai cair em sofrimento é aquela personalidade daquela vida, porque aquela história está se repetindo aqui, nessa existência. E aquelas memórias, elas são ativadas novamente para que você faça diferente, para que você olhe de uma forma diferente para aquela história. E isso acontece com todo mundo, mas a maioria das pessoas, elas não estão lúcidas para isso. Elas não estão conscientes dessa dinâmica. Por isso a importância de eu fazer esse vídeo, porque você vai começar a entender, mesmo que você ainda sofra bastante, mesmo que você ainda não consiga se desassociar da mente, sabe? Mas você vai começar a entender
Então você começa a não se identificar com aquele ego. Então agora aconteceu uma situação comigo em que eu sabia que eu ia entrar numa dinâmica de kármica. Mais uma, né, gente? Muitos karmas mil. Então, eles estão sendo limpos e de uma forma muito acelerada, porque eles estão vindo um atrás do outro. E isso está acontecendo com todo mundo, né? Toda essa transição planetária, ela está acelerando o processo individual de todos nós e o coletivo também. Então, algumas pessoas, elas estão meio que pirando, porque elas não têm esse entendimento, essa sensibilidade, essa percepção. Outras, elas até têm, mas elas não conseguem acessar, porque elas ainda não se conhecem, né, o suficiente para isso. Enfim, sabe? Então, o meu processo está sendo um processo acelerado de muita dor, de extrema dor e com sofrimento muitas vezes também. Por quê? Porque no momento que você está sentindo a dor, você está sofrendo com ela. Porque é muito difícil você, no momento da dor, ter a clareza mental, sabe? De que aquilo ali você já sabia que ia acontecer. Então você entra em sofrimento, sim. E aí, o que eu faço quando isso acontece? Quando eu entro, né, quando eu sofro dentro dessa dor, que eu me permito, eu deixo fluir. Eu não resisto esse sofrimento momentâneo. Sabe? Eu procuro me entregar para aquela dor, para aquele sofrimento, para que aquilo passe o mais rápido possível. E aí você no momento da dor, quando você está em dor profunda, você não consegue utilizar nenhuma técnica, tá? Então, no momento de dor, você não consegue parar e meditar, porque todo o teu campo, ele está fervilhando, ele está em ebulição. Então, você não consegue sentar, silenciar a mente, porque você está em profundo processo de ebulição. É ebulição que fala, quando está tudo fervilhando lá dentro. Então, você não consegue meditar. Então, o que eu faço quando eu estou nesse processo de dor que a minha mente não consegue racionalizar, né? Ela entra em sofrimento junto com essa dor. Eu não paro. O segredo é você estar se movimentando com essa ebulição para distrair a mente dessa dor. Então eu começo a correr, ou eu começo a pular, ou eu começo a dançar, eu começo a movimentar o meu corpo, eu começo a sair da minha mente, a tirar o foco da minha mente e das minhas emoções e focar no meu corpo. Porque o meu corpo, né, físico, ele é uma personalidade atual. Por mais que dentro dele, correndo nas minhas veias, né, no meu DNA estejam as memórias dos outros egos, o meu corpo físico, ele é novo. Então, eu volto a minha atenção para esse aparelho novo e tiro o foco da programação que está acontecendo dentro de mim. Deu para vocês entenderem? Então, a minha dica é, toda vez que vocês estiverem em sofrimento ou em dor, saiam. Não adianta você tentar meditar, porque você não vai conseguir, tá? Não adianta você tentar silenciar, você tentar fugir através da mente. Você não tem concentração para nada, nem para meditar, nem para ler, nem para assistir um filme bom, pelo menos eu, dependendo da dor. Tem pessoas que conseguem, né? Tem pessoas que conseguem, que têm um ego, as pessoas orgulhosas, elas conseguem. As pessoas que são muito orgulhosas, elas conseguem ter esse controle. Só que elas acabam jogando esse lixo para debaixo do tapete. Elas estão acumulando, elas não estão resolvendo, porque a forma de você resolver isso é exteriorizando isso, é deixar que isso flua, é mergulhar na dor e no sofrimento para atravessar aquilo.
sabe? Aqui tá a dor, aqui tá o sofrimento. Você tem que atravessar essa dor e esse sofrimento. Porque se você ficar contornando, ele tá ali. Aquela dor vai se acumulando, aquele sofrimento vai se acumulando, e é onde as pessoas têm um acúmulo de sofrimento de muitas vidas. E aí, lembra que eu já falei para vocês que o corpo físico, né? O nosso corpo aqui, ele é uma impressora. Você precisa exteriorizar suas emoções, você precisa entender através da reformulação dos pensamentos, você precisa entender a dinâmica, adquirir conhecimento para saber aquilo que está acontecendo, para você saber lidar com aquilo, para que você não fique jogando tudo aquilo para debaixo do tapete, porque é onde você acaba implodindo, você tem um infarto, você tem um troço, né? Porque você não exterioriza. Então, a minha forma de exteriorizar é transformando isso tudo em conhecimento e ajudando as pessoas dessa forma. Passando esse conhecimento, essa minha visão, que não é, enfim, é a minha visão, é a minha experiência, passando isso para vocês, eu estou me ajudando, como eu já falei, em primeiro lugar. E com isso eu acabo contribuindo com a vida de muitas pessoas, né? Ou você vai para o corpo praticar um exercício, dançar, né? Você vai tirar o foco do sofrimento e da dor, ela tá ali dentro. Quando você parar, ela vai voltar de novo, mas você não vai ficar ali, enfim, tão sufocado com a dor. Você vai viver ela, mas você vai ter pausas, sabe? E aí, quando eu falo que eu tenho a visão, que eu vejo a dinâmica que vai se dar lá na frente, quando tá acontecendo aquilo que eu já previ, e você sabe o resultado, mais ou menos, né? Você tem uma noção do resultado lá na frente, você fica em dúvida. E esse ficar em dúvida acaba que você interfere no futuro daquilo que você viu e você achou interessante aquilo para você. Você vai passar, tipo assim, vou dar um exemplo, tá? Você vai entrar em contato com essa memória agora, Renata. Um exemplo, que não é assim que acontece. Não vem em palavras, vem em percepções, vem em leitura. Você lê energeticamente. Então, você vai entrar em contato com essa memória. Vai acontecer isso. E lá na frente é isso. Quando isso acontece, a forma como aquela memória vai se manifestar, você não sabe. Você sabe que vai acontecer, mas você não sabe como aquilo. Então, aquilo é uma surpresa para você. A forma como aquilo está acontecendo é uma surpresa para você. E como você não sabe, o teu ego mental não sabe, ele começa a criar uma história diferente daquela real que você já acessou antes, lúcida, consciente. Ele começa a formular uma história e começa a inventar uma outra história que não é a real. E aí você começa a se desesperar. Cara, aconteceu assim e tal. Tipo assim, não tem jeito. A mente vê que não tem jeito. Que se tá acontecendo aquilo daquela forma é porque não tem jeito. Mas não tem nada a ver. Sabe? Tá acontecendo daquele jeito, mas lembra, aí você tem que parar depois que aquela dor acalmar, você tem que parar e entrar em contato de novo com a visão que você teve. E aí você olha para aquilo e fala, não, já foi mostrado para você que você passaria por isso. O como é que é uma novidade para você. Então não se apegue ao como isso está acontecendo. Veja que você já sabia disso, então você já pôde se preparar. E assim mesmo você tendo a oportunidade de se preparar, você nunca está preparado. Nunca está preparado por causa da dor. E se você não tiver cuidado por causa do sofrimento. E quando o meu corpo emocional é muito aberto, não adianta, você vai sofrer. Eu ainda não me desassociei da mente completamente. Ela ainda é muito forte em mim. Então, junta com as influências. Então, gente, é um misto. Quando aquilo tudo passa, que você você se centra de novo e você fala, eu não sou aquilo que eu vivi. Eu não sou essas memórias que eu estou experimentando. Eu sou algo além disso.
E todas essas memórias, toda essa limpeza está sendo feita para que eu possa estar renovada para manifestar o que eu quero. Porque enquanto você não limpa as memórias, você não consegue manifestar aquilo exatamente como você quer. E quando você está nesse processo de limpar a memória, muitas vezes você tem flashes da visão, mas você não tem uma visão clara o tempo todo, nítida, do teu futuro. E aí o ego, por medo, fica querendo se segurar no presente, naquilo que você vê que não tá bom, mas tá seguro, sabe? Só que, cara, uma coisa dentro de você, uma força, um impulso do teu ser, ele não deixa mais. Sabe? Você pensa em desistir. Tipo assim, vou ficar na zona de conforto. Mas aí você fala, mas você não é. Aí o teu ser intui. Mas você não é feliz aqui. Você pode viver e você vai viver algo melhor. Não se apegue à mente. Não queira, não se preocupe em pensar. Se preocupe no sentir. O que você sentia nessa zona de conforto? Eu não me sentia feliz. Então sai daí. Então, o teu ser já te impulsiona. Você vai sair daí sim. Deixa tudo acontecer, deixa fluir. Você não tem que ter essa visão. Tua mente não vai ter essa visão lá na frente. A tua mente está vivendo aqui a história das tuas personalidades ali, dos teus karmas. E aí, você, mais uma vez, aprende a observar. Você aprende a observar. E aí você treina, principalmente, a paciência. E aí você vê quem em mim não consegue esperar. Então, quando você está em sofrimento, o que você queria? O contato com aquela memória que você está tendo, o que você queria? O que aquela memória queria? Ela queria do jeito dela. Aquela personalidade que você está acessando, né? Ela queria que fosse do jeito dela, porque você vai reviver aquela emoção, aquele jeito, aquele gênio daquela personalidade. Aquela personalidade vai falar, eu quero do meu jeito. É meu, é pra mim. É do jeito que eu quero. E por isso você vai sentir a dor. E você tem que se entregar para que aquilo se exteriorize. Mas com a certeza de que conforme os dias vão passando, aquela memória ela vai se dissipando. E aí você começa a aceitar aquilo como é. E, cara, ter essa visão, eu tenho muita gratidão por isso. Por ter essa visão, sabe? Por mais que na hora do sofrimento e da dor pareça pro meu ego que aquela visão não adianta de nada, nossa, adianta. Conforme aquilo vai passando, eu vou caindo em mim. Em contato com a neutralidade que eu sou, me desconectando das personalidades que existe dentro de mim, que são essas memórias. Então, cara, aí eu vejo, cara, que experiência foda demais que eu tenho. Que é uma dor que se não fosse essas dores, eu não estaria aqui gravando um vídeo para vocês e passando para vocês. Sabe? Então, o meu foco tá sempre no cientista, na ciência. O que eu vou aprender com isso? O que isso quer dizer? O que isso quer me mostrar? Então, é esse impulso do meu espírito, esse impulso cientista do meu espírito, é que eu entendo que é a pontinha do que realmente eu sou. Sabe? Porque o que a gente não é definido, você é o que você quer ser, mas a minha bússola de desidentificação dessas personalidades que existem dentro de mim, kármicas que eu acesso, é esse espírito cientista de querer entender
E esse querer entender, esse fazer questão de entender e não de julgar ou não de me vitimizar. Por que que eu estou vivendo aquilo? Por que que eu estou passando por aquilo? Não, eu quero entender. Porque eu estou observando. Eu estou estudando tudo isso. Então, por eu estar aberta para entender e não preocupada em estar julgando ou me vitimizando ou culpando Deus, né, o universo por isso, eu estou querendo entender. Para quê? Para aprender cada vez mais rápido e poder passar isso para as pessoas. Então, como eu sempre falo para vocês, o que tem além daquilo? Sabe? O que tem além daquilo que eu tô vendo, que eu tô sentindo? Só um cientista acessa o que tem além daquilo. Só uma pessoa que se permite se colocar numa postura de neutralidade, de observadora, para poder conseguir entender aquilo. E aí você começa cada vez mais a saber o quão grande você é. Que todos nós somos. Só que ninguém sabe, porque você só sabe através de conhecimento e experiência. Conforme você adquire conhecimento e você experimenta tudo isso. E aí você percebe o quão grande você é e o quão longe você pode ir. E aí você não é mais prisioneiro das circunstâncias e nem da mente de querer a segurança, sabe? De querer permanecer por medo na zona de conforto. Vai existir uma chama dentro de você que vai te impulsionar a continuar, a não estacionar, a desapegar, porque você já está se desidentificando cada vez mais daquilo, cada vez mais da mente, cada vez mais se desidentificando dos personagens que você carrega dentro de você. E que todo esse processo é um processo de limpeza para que você esteja neutro, como uma folha em branco, para começar a co-criar a realidade que você quer, do jeito que você quer, a experimentar o que você quer, a sair de um ciclo kármico e entrar num ciclo dármico. Sair do karma para viver o dharma. Mesmo você oscilando, porque você vai oscilar sempre, por causa das influências de tudo à sua volta. Mas você sabe que você não quer ficar onde você está, mesmo que você ainda não saiba exatamente para onde você quer ir, mas você sabe que você não quer mais ficar ali na situação que você está, naquela zona de conforto. E aí você vai adquirindo mecanismos para você se impulsionar e fluir como água, como um rio, sabe? Preenchida totalmente de si próprio, sem dependências emocionais, sem dependências financeiras de ninguém, sem dependências, enfim. Lógico que a gente precisa, né, uns dos outros, mas nós não dependemos uns dos outros, nós dependemos unicamente de nós mesmos, de saber quem somos. E quem somos não tem limite. Quem somos, quando nós não estamos mais identificados com todos os egos que nós carregamos dentro de nós, né? Memórias de outras vidas, quando você limpa tudo isso, você se permite limpar, você abre mão do orgulho, dos medos, porque você enfrenta
aquilo de frente, sabe? Se mergulha aquilo ali, se mergulha naquela experiência ali e transcende aquilo, você se sente livre. Exatamente essa palavra. Você se sente livre para seguir. Sozinho, com os outros, aberto, sabe? Aberta para o universo. Meio que assim, o que você quer de mim, Criador? A que posso te servir? Porque você vai ser feliz fazendo exatamente isso. Seguindo o fluxo, desidentificado de tudo, não apegado a nada nem a ninguém. Completo e pleno dentro de si mesmo. Esse é o processo. Esse é o caminho, como eu entendi. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa explanação, né? Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e comentem, porque eu gosto muito. Beijo, até o próximo vídeo.